Muito bem, amados. Aqui agora, Apocalipse, no capítulo 12, nós lemos até o verso 3. Eu expliquei aí sobre as 7 cabeças, né? Expliquei sobre os 10 chifres, né? Também quero explicar sobre as 7 coroas, as 7 cabeças coroadas. Aqui em Apocalipse, aqui no capítulo 2, verso 10, está dizendo o seguinte: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida. Então, coroa é símbolo de vitória. Se a pessoa for fiel até a morte, ela terá a vitória da salvação. Ela recebe a coroa da vida eterna, tá certo? Então, aqui, 7 cabeças, um número totalitário, certo? É um número da conta completa, certo? E coroada, ou seja, vitória, vitória garantida na terra. Esse reino, esse quarto reino lá de Daniel 7, ele está aqui já no capítulo 13 de Apocalipse, no verso 1. Ele se levantou do meio dos povos já há muito tempo e ele continua e vem trabalhando. E você sabe lá a supremacia papal no passado, 1260 anos de supremacia papal, morreram muitos cristãos, muitos com os imperadores foram jogados nos leões para serem dilacerados, outros foram abandonados para morrer à míngua, outros foram mortos em instrumentos de tortura, certo? Tem diversos instrumentos de tortura que foram utilizados para matar os cristãos. Tinha o fatiador de línguas, fatiava a língua do cristão de milímetro em milímetro. Tinha o burro espanhol, né? Tinha como é que é, moço? Ele era um caixão em pé, cheio de lâmina, que eu esqueci o nome dele aqui. E você colocava o cristão lá e fechava a porta, e as lâminas entravam nas partes que tinha a carne do cristão e o sangue caía embaixo. Eu tenho aqui livros e documentos que mostram tudo isso. Tem a pera, certo? Que é um instrumento que, para o cristão não gritar, era colocado na boca. Esse instrumento era pequeno quando colocava. Depois puxava a trava e ele abria na boca. Aí o cristão ia gritar, como é que saía o grito? E era usado em 2 lugares. Era usado na boca e no ânus. Para entrar era fácil. Depois que estava dentro, eles puxavam a trava. Certo? E aquilo abria lá dentro da pessoa. São inúmeras as torturas dos cristãos no passado que morreram. Morreram por causa disso aí. Quando fala em coroa, 7 chifres, 7 cabeças e elas coroadas, é que teriam vitória. Porque coroa é símbolo de vitória. E 10 chifres que era poder e autoridade. Poder e autoridade absoluta na terra. Será que não já deu para você perceber? Hoje, você que nasceu como eu, já depois, não dá para perceber nada hoje. O que você acha? Pois é, então aqui, meu amado, a profecia está nos mostrando aqui. Eu parei no Apocalipse 12, verso 3. Eu não vou ler o restante, por causa do tempo do vídeo. Eu quero já, daqui, eu ir para Apocalipse 13, 1. Eu só estou dando umas pinceladas porque eu preciso gravar esse assunto. Na verdade, eu estou revisando o que eu já gravei nos vídeos, mostrando para você aí, que de repente você fica assustado com muita coisa que vem acontecendo já há muito tempo e você não sabe por quê. E aqui você vai ter mais ou menos uma dica, mais ou menos uma pista, né, do que a Bíblia está mostrando. Tá certo, meu amado? Então aqui, Apocalipse 13, 1. Apocalipse 13, 1. Está dizendo o seguinte: João falando, eu vi uma besta. Lá Daniel chamou de animal. 4 animais, não foi verdade? Aqui João já chama de besta. Então, animal é besta. E lá Daniel falou que aquele animal eram reinos. Império Babilônico, Medos Persas, Grécia e Roma. Império Romano, representado por Roma.
certo? Impérios e reinos. E aqui vi uma besta que saía do mar. Já mostrei que esse mar representa o mundo com todas as nações, com todos os povos, né? E Daniel está falando lá sobre esse mar. Os 4 ventos do céu agitando o mar. E aqui, João está mostrando aqui que ele viu uma besta. João já vê uma coisa só. Já não, os passados lá, ele já não vê mais nada. Ele está vendo uma coisa só, aqui agora. Ele vê uma besta, um reino. Ele vê um reino, um animal. Ele vê um reino que saía do mar. Mar é água, Apocalipse 17, verso 15. Mar é água, águas são povos, multidões e línguas. Ou seja, um mundo com todos os povos, com todas as nações. Ou seja, um reino que se levanta do meio da multidão, do meio do povo. Tá certo? Então aqui, ó. Essa besta que João viu aqui no verso 13:1, diz aqui, tinha 10 chifres. Ué, 10 chifres. E 7 cabeças. Mas quem é que desceu com 10 chifres e 7 cabeças de lá do céu? E as cabeças coroadas? Não foi o dragão? A Bíblia não está dizendo aqui que foi o dragão e está dizendo que o dragão é Satanás? Então, meu amigo, você tem que perceber isso aí, né? Não se espante. É que é isso que está dizendo a profecia. Aí, 7 cabeças, 10 chifres. E diz aqui, com 10 coroas. Bom, são 10 chifres aqui. Mas quando o dragão desceu, ele desceu com 7 coroas. Porque eram 7 cabeças. As coroas estavam nas cabeças. Mas agora, quando João vê aqui, saindo esse reino que se leva no meio dos povos aqui, João vê que as coroas já não estão mais nas cabeças. A coroa já estão nos 10 chifres. Tá vendo? E aí, hoje você vê aí um poder absoluto na Terra. E esse poder absoluto na Terra, Apocalipse 16, pega comigo. Eu quero ler na íntegra, porque é para que eu cometa menos erro. Apocalipse, no capítulo 16, verso 13, olha o que diz aqui, ó. Então vi sair da boca do dragão, já disse quem é o dragão, a Bíblia já mostrou. Da boca da besta, Apocalipse 13:1, Daniel capítulo 7, verso 7, certo? E da boca do falso profeta, Apocalipse 13, verso 11. Tem 2 chifres e apresenta-se como um cordeiro, mas fala como o dragão. O dragão é Satanás. Tá vendo? Então aqui, vi sair da boca desses 3, né? Da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Semelhante a rãs por quê? Porque rã é um animal impuro. E a rã, ela tem um costume de sumir uma determinada época, depois aparecer novamente nas paredes. Então, a característica desse reino de Apocalipse 13:1 é que ele aparece um tempo e adormece outro tempo. Agora, no momento, ele está adormecido, mas ele apareceu no passado. Ele apareceu no passado. Quando houve a supremacia, lá no passado, meu irmão, foi coisa terrível. Aqui no Apocalipse 12 fala que a terra teve que abrir a boca, simbolicamente, para esconder, para proteger, uma providência divina. Aqueles cristãos que estavam fugindo, eles procuravam refúgio no seio da terra, para poder escapar da perseguição terrível. Os próprios discípulos de Jesus Cristo, logo assim que Cristo morreu, e desencadeou uma perseguição tremenda, e o próprio Estevão, ele foi apedrejado.
Ele foi apedrejado. Só os apóstolos de Jesus Cristo que ficou lá em Jerusalém, que não, eles não foram mortos, entendeu? Mas o restante daqueles seguidores foram dispersos. E o povo saía disperso e pregando o evangelho por onde passava. Filipe mesmo saiu pregando o evangelho, encontrou aquele eunuco lá e batizou ele em nome de Jesus Cristo. Batizou, o batismo ali foi o batismo bíblico de Atos 2,38, em nome de Jesus Cristo. Né? E você vai caminhando. Estevão morreu dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E eles apedrejando. Porque Estevão havia testemunhado a doutrina e os ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos que eu estou te mostrando aqui, que todo mundo é contra. Pelo fato de não estar dentro de uma religião, então eu não devo ser aceito. Ninguém aceita, ninguém quer aceitar, quer ouvir. Mas onde é que está a verdade? Está aqui, ó, na palavra. Está aqui na profecia. Certo? Então, Apocalipse 16, verso 13, está dizendo aqui, ó. E o verso 14. São espíritos, esses 3 espíritos da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Eu quero que você raciocine comigo. Catolicismo, protestantismo apostatado e o espiritismo. Espiritismo representando quem? Besta, dragão e falso profeta. De onde é que vem o espiritismo? Não é do dragão? Pois é. A besta. Catolicismo e protestantismo. Catolicismo, a Bíblia mostra aqui, o Império Romano. Apocalipse 7, verso 7, está mostrando isso aí, o Império Romano. E protestantismo apostatado, representando aí o falso profeta. Porque o falso profeta tanto existe no catolicismo romano, como existe também no protestantismo, e como existe também no espiritismo. Toda profecia que não é revelada pela Bíblia, que não é abonada pela verdade, que não é credenciada pela verdade, que não é contestada para ver se é verdade, que for mentira, é falsa. Todo profeta que diz profecia e a profecia dele não se cumpre, é falso profeta. Não importa de onde ele venha. Então aqui a Bíblia está mostrando esses 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. E aqui o verso 14. São espíritos de demônios. Está vendo? Não é espírito de Deus. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos se reuniram, verso 16, no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Certo? Então, estão fazendo tudo isso para juntar o povo em um mesmo ensinamento, em uma coisa só. Juntou o povo para ser um único povo, como diz lá em João capítulo 10. Um só rebanho e um só pastor. Então quer juntar o povo num só rebanho e um só pastor. Esse pastor não é Jesus. Certo? Porque vão estar contra ele, lá no Armagedon. Armagedon não é um lugar específico na Terra. Mas é um lugar que vai acontecer uma situação no mundo inteiro, na volta de Jesus. Certo? Uma figura de linguagem que é usada aí para demonstrar o cenário que vai acontecer quando Jesus Cristo aparecer. Não importa, às vezes tem uma pessoa aqui, outra no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, outra em Belo Horizonte, outra nos Estados Unidos, mas todos estão formando um corpo só, unidos
no mesmo ensinamento, tudo numa coisa só. Tá certo, meu amado? É assim que está mostrando a Bíblia. Então, na volta de Jesus, vão haver dois corpos espirituais e vão haver dois corpos físicos. Corpo que eu estou falando não é individual, pessoa individual. Eu estou falando ajuntamento de pessoas no mundo inteiro, formando um corpo físico. E esse corpo físico, certo? É um corpo espiritual. Esse corpo físico vai estar reunido no mundo inteiro. Vai estar no mundo inteiro. Quando Jesus aparecer, a posição que a pessoa estiver no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, ela vai manter a posição dela. Se a posição que ela está é contra Jesus, ela pode estar em qualquer parte do mundo, ela vai estar contra. Se o que foi ensinado para ela durante a vida foi ela colocar de uma maneira light, sutil, contra Jesus ela vai estar. Mesmo que ela não ficou sabendo. Porque quando você não deixa o Espírito de Deus mostrar para você que você coloca a obediência à religião, à igreja, no lugar de Jesus Cristo, de sua palavra, você vai ser enganado até o final da morte. Não tem para onde fugir. Você só pode descobrir a verdade quando você deixa o Espírito mostrar. E você querer aprender como uma criança quer aprender dos adultos. Então isso é o que vai acontecer, certo? No Armagedon. Pode acontecer hoje. A hora que Jesus aparecer, hoje à noite, o cenário do mundo inteiro, o mundo inteiro vão estar pessoas glorificando o nome dele porque estavam obedecendo corretamente, conforme está nas Escrituras. Ah, mas as nossas obras não nos salvam. As nossas obras... Não, olha, peraí, presta atenção. As nossas obras não nos salvam. A lei também não salva. A guarda da lei não salva ninguém. Mas nem por isso eu devo deixar de praticar boas obras, que isso é de quem teme a Deus e de quem obedece a Deus. Né? O povo piedoso que pratica as boas obras. E também é de praticar as boas obras. E a outra coisa já me passou um pouquinho aqui. Né? Porque as obras, elas confirmam a sua fé. A lei. Ah, não, porque a lei não salva ninguém. A lei só mostra o pecado que a pessoa deve evitar de cometer. Então eu não vou guardar a lei. Você está errado, meu amigo. Você tem que guardar a lei para provar que, de fato, você tem fé. Abraão, ele não guardou. Ele não foi salvo pelas suas obras. Ele foi salvo pela fé. Ele foi justificado pela fé. Eu e você também seremos justificados pela fé. Mas a Bíblia diz que as obras de Abraão apoiou a sua fé. Confirmou a sua fé. Assim também, dizer que eu tenho fé e eu viro o rosto para a lei de Deus, que a lei de Deus, ela não salva, ela mostra o pecado. Tá vendo esse óculos aqui, ó? Você tirou esse óculos aqui, eu tô vendo a minha caricatura, a minha fisionomia, muito vagamente. Se você perguntar algum detalhe, eu não vou saber responder. Por quê? Quem está me mostrando os detalhes? O óculos, porque ele tem grau. Então, a lei de Deus, ela mostra o pecado, mas não tira. Ela diz, não mata. Se você matou, você pecou. Não adultera. Se você adulterou, você pecou. Arrepende-se. E abandone essa prática. A lei de Deus, ela mostra, mas não tira. Quem tira é a graça de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, verso 9. Olha aqui, ó. Coloquei novamente, tô vendo tudo. Novinho. Aí.